E quero manifestar aqui a minha perplexidade com toda a festa em torno da atuação do Vini. Claro que ele foi o melhor em campo, claro que ele jogou um jogo agradável, fez 2 gols, foi para cima, participou, mas até a carretilha ele errou. Ele não fez um jogo de melhor jogador do mundo. Não acho que tenha feito. Acho que fez um jogo que a gente pode esperar dele com pouca companhia ainda. Precisa ter mais companhia. Precisa ter mais quem o entenda. Não acho que foi uma atuação de Messi, que foi uma atuação de Zidane contra o Brasil na Copa da Alemanha. E está sendo tratado assim como tivesse sido um estupor. Não achei que foi, espero mais dele, sei que ele pode dar mais. Não gostei da comemoração a lá Neymar, acho uma palhaçada sem graça, ainda mais para quem representa o que ele representa, não é? Como cidadão, achei uma coisa palhacenta. E, enfim, diria que se derem 4.000 likes neste sábado, eu me darei por feliz. Sei que Zé Trajano achará uma meta absolutamente baixa, mas é o que eu estou esperando. Depois da vitória, tivesse o Brasil perdido, certamente poderíamos pedir mais likes, porque as pessoas estariam mais com a faca entre os dentes. 4-1 no Paraguai, esse frágil Paraguai é o mínimo que se esperava, e vamos ver terça-feira contra a Colômbia, quando lanço aqui um repto. A Colômbia é favorita. Ó, teremos posse de novo para certificar isso no jogo no dia seguinte. Bom, tem alguém aqui entre nós, que é o Danilo Lavieri, que está lá, que viu o jogo ao vivo, de dentro do estádio. Então, Danilo, suas impressões sobre o que você viu, além do calor, além da cerveja cara. Não, E calor não. Ele estava com 21 graus, com ar refrigerado. Nossa, que sim, isso? no estádio, Dentro, sim. não é? Então, então ele E viu o aí, jogo ao vivo Danilo? refrigerado. É verdade, verdade. O jogo ao vivo refrigerado, e que vou te falar que no final deu até para passar frio, de tão refrigerado que tava. Tá Dentro do vendo? estádio, a hora que você sai, tá 50 graus lá fora. Um negócio realmente surreal. Nem no Catar era assim a diferença dos estádios climatizados ali fora, até porque também no Catar a gente estava numa estação do ano que era mais perto do inverno ali, né, no Catar. Enfim, o que me chamou a atenção do jogo, o Vini, para mim, foi melhor do que ele tem feito na seleção, então por isso que eu acho que tem muita gente falando, e especialmente porque ele não ficou preso na esquerda, como disse o Trajano no começo da participação dele. As melhores oportunidades que o Brasil, às vezes que o Brasil criava jogadas boas, era quando o Vini tinha liberdade para poder mudar de lugar dentro do campo, não ficava só nas arrancadas pela esquerda. Ele fez um gol driblando o goleiro, entrando no meio da área, um pouquinho antes ele já tinha feito uma jogada parecida, e eu acho que é por isso que a gente está destacando a jogada dele, embora eu também concorde com o Juca com a parte da carretilha. Ele deu ali uma certa sorte, ele deu uma carretilha que errou, mas acertou no resultado final. No final, acho que foi uma boa participação do Vini, e mais do que o Vini dentro de campo, com a bola nos pés, o que me chamou a atenção foi o Vini fora da bola ali, quando ele estava sem a bola. Então ele tem uma atuação, ele tem já, aparentemente, quando a bola estava em outros lugares do campo, ele já tem uma liderança que eu não tinha reparado ainda vendo os jogos pela televisão. Por que eu falo isso? Então, por exemplo, no segundo pênalti que o Paquetá foi bater, quando o estádio inteiro vaiou o Paquetá, o Vini foi para toda a arquibancada e ficou fazendo assim, ó, para, que é isso, não vai, apoia o Paquetá. Quando o Paraguai começou a ir para cima, dar porrada, o Vini Júnior até se excedeu um pouco em tentar defender os companheiros, foi para cima do juiz, ficou bravo, brigou, tomou amarelo. Depois que o Brasil fez os gols, mesmo antes dele ter feito, ele ia para a torcida, batia no peito, punha a mão no ouvido, pedia para gritar. Então era um Vini muito participativo, uma liderança que pela televisão muitas vezes eu ainda não tinha reparado. Uma outra coisa que ficou para mim bem clara a impressão era que o time do Brasil
estava insatisfeito com a torcida. E aí a minha dúvida é, insatisfeito com a atuação da torcida até aquele momento, porque era um estádio absolutamente frio, que dava para ouvir, quase que dava para ouvir o técnico do Paraguai ali onde eu ficava. Eu fiquei bem perto da bandeirinha de escanteio onde eles comemoraram os primeiros gols, os brasileiros. Então eu fiquei na dúvida se eles estavam chateados com o clima frio do estádio ou se ainda era uma rusga com o que o Danilo passou no último jogo, quando ele foi ali na beira da arquibancada e ficou falando, não tem ninguém de brincadeira aqui, porque nos 3 gols, algum jogador foi para cima da torcida, puxou a camisa assim, falou que é Brasil, fez assim, pôs a mão no ouvido. O Bruno Guimarães foi para cima da torcida, o Vini Júnior foi para cima da torcida, até o Savinho olhou uma hora, tipo, fez, e aí, vocês não vão gritar? Então eu fiquei claramente com essa impressão que os caras estavam incomodados. Eu fico nessa dúvida se é incomodado com a torcida muito quieta ontem ou se ainda tem esse resquício. E sobre o jogo em si, o estádio era um estádio muito bonito, estádio de futebol americano e tal, mas o ambiente não é um ambiente de futebol. Aí não sei se é pela característica de quem veio ao jogo, tinha muito mexicano, muita gente de outras nacionalidades da América do Sul com camisa, a gente via peruano, chileno, até gente da Guatemala torcendo, mas era um jogo muito... que tinha gente mais preocupado com a ola do que com o jogo em si, enfim. Um clima que não me agradou muito no estádio, não. Mas peraí, Danilo, só um minutinho. Ainda bem que a gente da Guatemala, de não sei de quê, não é Copa América com a presença do pessoal lá não? Eu acho. Não, sim, eu digo mais pelo ambiente, que não foi um ambiente... você não via, praticamente não deu para ouvir ninguém puxando grito de torcida, não tinha aquela atmosfera, parecia que tinha gente ali meio que num passeio, sabe, Trajano? Nenhum problema por ter gente da Copa América, da América do Sul inteira, América do Norte, Central, esse não era o problema. Para mim era mais essa questão de ser um ambiente meio xoxo, meio parado. Você via que o pessoal tava ali quase que num passeio, não era aquele ambiente que a gente espera de torcida, entendeu? Não teve aquela cantoria, sou brasileiro, com muito orgulho. Teve, torcida brasileira. Não teve. Ai, talvez porque a torcida organizada do Brasil não pôde entrar com instrumentos, né, pela segunda vez. Eu não sei se tem alguma questão disso, mas o estádio estava muito, muito, muito frio. Muito bem. Mauro, algumas questões. Por que o Vini Júnior foi melhor dessa vez? Jogou mais? Jogou diferente? E muita gente falando que ele estava provocando e não sei o quê. Mas enfim, ele foi o nome do jogo. Fez 2 gols, falou no final, que jogou no nível dele. Dorival super elogiou o Vini Júnior. Primeiro porque acho que ontem foi um jogo em que ele teve espaço, né? O Paraguai tentou enfrentar o Brasil, né? O Paraguai até era mais perigoso que o Brasil até o momento do primeiro gol. Né? O Alisson já tinha feito uma defesa difícil na bola que resvalou no Danilo, né? No chute do Bobadilla, inclusive, né? De São Paulo. O Paraguai estava mais perigoso tanto que o Brasil. O jogo era franco, havia um equilíbrio em posse de bola e finalizações. O time paraguaio foi para cima porque precisava do resultado, mas não tem qualidade para enfrentar o Brasil de peito aberto, né? Eu acho que aí que se comprometeu, cedeu muitos espaços. E aí, com espaço, evidentemente, ele consegue sair melhor. É completamente diferente do cenário do jogo anterior. O Alfaro montou uma Costa Rica que marcou lá atrás, defendeu aquele campo estreito, negou espaços, abriu mão completamente do direito de atacar, não atacou o Brasil, não finalizou. O Paraguai foi ao contrário. Então era um jogo completamente diferente, totalmente diferente. Não dá para comparar nada ao jogo passado com esse jogo. São cenários distintos e aí, evidentemente, ficou mais viável para ele e para outros desenvolverem seu jogo. E acho que ele ontem, até passou um pouco do ponto, mas em alguns momentos, mas acho que ele ontem fez o jogo que era preciso. Diante dessa cobrança de que ele tem que ser protagonista. Então ele foi. Quer que faça mais o quê? O jogo é com o Paraguai, né? Copa do Mundo. O Vinícius foi, em vários momentos, o melhor atacante brasileiro e o Tite sempre o tirava. E não havia como ser protagonista no time do Tite, que era feito para o Neymar brilhar, para o Neymar imperar. Era tudo feito em função do Neymar. Uma subserviência dentro e fora de campo. Técnico, tática, comportamental, tudo. Era tudo para o Neymar. Era a primadona da seleção do Tite, que se curvava a ele, até a ponto daquela vez que ele teve uma lesão, o pai dele entrou no vestiário, ele falou que qualquer pai faria isso, não sei o quê. Lembra disso? Negócio patético. Né? O rapaz sofreu uma lesão, mas não estava morrendo. Não teve um ataque cardíaco dentro do campo, não foi nada tão desesperador. Uma contusão, acontece. Né? Mas era o Neymar, o pai do Neymar, a família Neymar, seleção do Neymar. Negócio constrangedor.
uma das razões do fracasso do Tite em 2 Copas foi essa subserviência ao seu principal jogador. E um técnico pode ser subserviente a um jogador, e uma seleção brasileira não pode jogar em função de alguém que não é o Pelé. Entendeu? Então, menos, né? Agora, sem o Neymar, uma situação mais favorável, acho que ele tomou mais iniciativa. Primeira bola do jogo, ele já foi para cima, né? E foi o cara mais importante do jogo. Independentemente do nível do time do Paraguai, o Brasil precisava vencer. E vencer bem. E venceu bem. O que a gente quer mais, né? Um empate patético com a Costa Rica. Vai lá e faz 4-1 no Paraguai, perdendo ainda um pênalti, venceu com autoridade, né? O adversário que tem bons jogadores até, tem uma geração tipo bom. O Bobadilha de São Paulo é um bom jogador, o Vila Sante do Grêmio é bom jogador, né? E 2 meio-campistas que jogam na Premier League, né? E o caso do Arnaldo, né, que tem lá o nosso Almiron, né? E o outro menino lá, o que joga no Brighton, que agora me deu até um branco, esqueci o nome dele, que é bom jogador também. O Brighton, que é o time de muita troca de passe, toque de bola, tem um bom meio campo, mas jogou de uma maneira muito franca, que não tinha estrutura para isso. E também 2 erros grosseiros em gols sofridos pelo time paraguai. O Enciso, que joga no Brighton, lá do Deserve. Então foi um Paraguai que se expôs muito. E 2 gols foram erros realmente muito graves, né, cometidos pelos paraguaios. O Brasil venceu bem, ganhou tranquilidade, depende de uma vitória sobre a Colômbia, que é um jogo mais difícil, mas não é um resultado impossível, para ser o primeiro da chave. E se não for o primeiro, aí pega o Uruguai. Se pegar o Uruguai, tomara que jogue muito bem contra o Uruguai, vamos torcer muito pelo Brasil. Vou torcer como nunca pelo Brasil, se jogar Brasil-Uruguai, você não imagina. Vou torcer loucamente pelo Brasil. Se jogar Brasil-Uruguai, eu sou capaz até de gritar Brasil, Brasil, como essa torcida mequetrefe que vai ao jogo do Brasil não grita. Eu estava vendo outro dia, até coloquei no meu Twitter, o gol do Bebeto naquela chinelada, aquele voleio contra a Argentina em 89. Eu trabalhei nesse jogo, na época eu trabalhava no Jornal do Esporte, Copa América, as finais do Rio de Janeiro, eram rodadas duplas, né? Aí naquela noite jogou Paraguai com Uruguai e Brasil com a Argentina. O Brasil venceu 2-0 e o Bebeto fez aquele gol que até hoje é lembrado. Virou marca registrada do Bebeto. Você vê aquele gol, cara, 89? Cara, o Maracanã era torcida de futebol. As torcidas dos timezinhos. Tinha Geraldinho pulando na hora do gol, como se fosse um gol do Botafogo, Flamengo, Vasco ou Fluminense. Sabe? Era a atmosfera de estádio. A torcida pressionava, torcia mesmo pela seleção brasileira, como a gente vê em outras torcidas. A torcida do Brasil é essa coisa que a gente viu ontem lá. Na Copa do Mundo era ridículo, aquele movimento verde e amarelo. Que coisa patética. Um bando de bobos lá com aquelas coisas, não tem música, não tem nada. Não tem nada. Você comparava com a torcida da Argentina, era humilhante. Você comparava com a torcida saudita, era humilhante. Do Marrocos, era humilhante. Torcidas de seleções que parecem torcidas de time. O Brasil não tem torcida. Tem um grupo aí que fica ali e tal, se fantasiando para aparecer na televisão. Enfim, os jogadores que se acostumam aí, porque ao lado deles na arquibancada, na torcida de verdade, dificilmente vão ter. Acabou, isso não tem mais. Isso ficou no passado. É história. Só queria fazer só queria fazer um registro aí para o Mauro, que em 89, que ele foi na geral, tinha os torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, mas tinha um torcedor do América, certamente, umzinho, comemorando o golaço do Bebeto. Em 89 tinha, com certeza. Em 89 tinha. Um dos meus melhores amigos, o Trajano, eu conheci na geral no jogo América 1, Guarani 0, em 80. Gol do Neca, que jogou no Corinthians. Eu sou Flamengo e ele é Botafogo. Ele se conheceu na geral do Maracanã num domingo. Eu fui torcer pelo América na geral do Maracanã. Esse Neca veio do Grêmio, né? Ele jogava no Grêmio antes, era no meio do Grêmio. Chegou até a jogar na seleção no Corinthians. Jogou no Corinthians, jogou no São Paulo. Ele é o cara daquela disputa com o Ângelo na final de 77 no São Paulo. Exatamente, ele mesmo. O Neca quebrou a perna do Ângelo em 77, na final lá no Mineirão. Ele mesmo. Arnaldo, suas impressões sobre essa segunda apresentação da seleção. Até esse ponto do Mauro é interessante, e o Danilo falou também da frieza da torcida e os jogadores tentando alguma coisa lá, reclamando e tal, e mais Vini Júnior, e fala da sua enquete aí também, que eu apanhei de graça aqui. Não, a enquete, o Hendrick, a dúvida para a seleção brasileira antes do começo da Copa América era Rafinha ou Hendrick, certo? Então, nos amistosos, o trio do Real Madrid, ou por que o Rafinha? E aí o Dorival decide colocar o Savinho e não o Hendrick, né? Na mesma função do Rafinha. Trocou o Rafinha pelo Savinho e o Arana pelo Wendel. E o Hendrick ficou como opção de banco. Eu acho que vai ser assim, até quando durar a participação brasileira na Copa América.
E acho que, mais do que essas duas mudanças, a modificação do posicionamento de alguns jogadores fizeram com que a seleção melhorasse, sobretudo a do Vinícius, saindo um pouco da posição engessada da ponta esquerda, como os companheiros disseram aqui. E também mudança naquele triângulo de meio de campo. Permaneceram lá Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, mas mais móveis, menos também fixos, e também aí complementando o que o Mauro falou, por conta do adversário, ser um adversário que se defende pior que a seleção da Costa Rica. Tá lá o Balbuena e mais um zagueiro, o Gustavo Gomes não tá, eles não fizeram, os paraguaios, a linha de 3 ou linha de 5 que a Costa Rica fez, e o jogo ficou fácil, mas ficou fácil a partir do 1-0 do golaço do Vinícius Júnior. Até então, não estava fácil. O pênalti que o Brasil perde, né, que o Paquetá perde, acho que o Paquetá é um outro personagem dessa seleção, por tudo que envolve o Paquetá, extra-campo, as investigações, o cara é meme na internet toda hora, perde o pênalti, já tem meme na internet, comemoração, comemoração na ilha de Paquetá, ele tem carregado aí uma pecha pesada, cara, não é qualquer coisa. Se você percebe que para a seleção, ou para o grupo da seleção, para Dorival, para os outros caras, ele é bem importante. Talvez seja o jogador com mais lastro dessa seleção. E está com toda essa dúvida pairando sobre o seu futuro, né? E a sua idoneidade, mais do que isso, né? Então, esse é outro personagem importante que perdeu o pênalti, bateu fora, e depois, no segundo pênalti, aliás, a arbitragem bem camarada com a seleção brasileira, os jogadores dão a bola para ele bater o segundo, para ele se reabilitar, e ele faz o gol de pênalti na segunda oportunidade. E aí eu acho que gostei da ponderação do Juca sobre o Vini, entendi os argumentos do Mauro. Que tá, né? Eu acho que o brasileiro tem essa relação com a seleção, com o futebol, mais recente do que histórica, mais recente, não da época do Dudu, do Ademir, né, da turma dos anos 70, dos anos 80, depois, mas de ter que a seleção ter um jogador para desequilibrar jogos, ganhar jogos sozinho. Eu acho isso meio bizarro, mas eu entendo que isso atinge o Vinícius Júnior nesse momento, porque ele é o principal jogador brasileiro há algum tempo. E eu acho que ele não é esse jogador e nunca vai ser jogador. E tomara que ele não entre nessa pilha. E ontem eu achei que ele jogou bem demais. O primeiro gol é a essência dele. Eu acho, o primeiro gol foi um gol coletivo, mas com ele rasgando na diagonal. Eu acho demais isso. Essa jogada, quando ele vem em diagonal, é espetacular. Muito mais que a carretilha e a lambreta. E ele faz o gol. Eu espero que ele não coloque na cabeça dele a necessidade de assinar todas as jogadas, como acontecia na era Neymar. E essa é a minha preocupação. O Juca tocou um pouco na minha preocupação, que o Neymar tá ali, né? Tá rondando, tá lá na arquibancada, tá no telão. E a Neymar dependência em campo, ela não existe mais. Mas existe ainda a questão da referência ao Neymar para qualquer coisa. O Vinícius Júnior, com toda a parcimônia que tem nessa minha fala aqui, ele tem que se inspirar como jogador mais no Mbappé do que no Neymar. Essa é a minha. O Mbappé é um jogador espetacular, sem precisar assinar todas as jogadas, sem precisar dar carretilha para trás, sem precisar brigar com o adversário, sem precisar criar hostilidade no campo. E acho que o Vinícius Júnior não precisa e não deve se distanciar com a maior força possível do modelo Neymar. É só isso que eu solicitaria a ele. No Real Madrid, automaticamente isso não acontece, porque o Real Madrid Arnaldo, tem outras... Fala, Marcelo. Arnaldo, me permite o seguinte, então, eu concordo com o que você está falando. Eu só acho que você devia trocar a referência pela reverência.
que talvez a presença do Neymar atrapalhe. Ele joga tentando agradar ao Neymar. Você entendeu? Na hora que ele dá uma carretilha, ele não está fazendo isso para impressionar a torcida brasileira, o público presente. É para mostrar ao Neymar que ele é capaz de fazer coisas que o Neymar faz. É uma reverência. Então, nesse sentido, eu acho que a presença do Neymar com seu brinquinho atrapalha. Ótimo ponto, porque eu acho que tem um pouco disso, sim, em relação aos jogadores da seleção brasileira, em relação ao principal jogador da seleção brasileira, né? Eu não vejo ele jogando dessa forma no Real Madrid mesmo. E assim, ele fez de tudo no jogo. Ele fez a jogada do Real Madrid, o gol do 1-0, que é o gol mais importante numa partida de futebol. Ele foi o Vinícius do Real Madrid, ele rasgou a defesa na diagonal, na enfiada, na triangulação com o Paquetá e com o Bruno Guimarães, e fez um golaço. Mas essa é uma observação, a gente tem que ficar atento, porque está começando essa era Vinícius Júnior como principal jogador da seleção brasileira. E acho que ele vai ser por algum tempo o principal jogador da seleção brasileira, mas ele não precisa ser o único, né? Como o Neymar se colocou, até colocaram nas costas do Neymar também no início. É só essa ressalva, e acho que a convivência no clube dele com outros tantos bons, ele vai jogar com o melhor da França, o Mbappé, o melhor da Inglaterra, o Bellingham, né? Então isso ajuda automaticamente a diluir essa necessidade de protagonismo que a gente tem sempre quando tem a seleção brasileira em campo. Ele foi o melhor do time, mas não precisa ser o único. É mais ou menos isso que eu penso. Qual